povo de Israel, quando estava vivendo em paz, eles deixavam ao Senhor, rejeitavam ao Senhor. Este é o estudo de número 681 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre esse comportamento até repetitivo dos filhos de Israel logo após a nossa vinheta. O povo de Israel, eles constantemente repetiam esse comportamento, um comportamento prejudicial e perigoso. Vamos ao nosso tema: a repetição de Israel e a misericórdia de Deus através dos juízes. O nosso texto base está no livro de Juízes, capítulo 2, verso 16, que diz: E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram após a morte de Josué e daquela geração que fizeram a aliança em servirem ao Senhor. Os israelitas se afastaram do Senhor, se esqueceram do Senhor e serviram outros deuses, provocando assim a ira do nosso Deus. Juízes capítulo 2, o verso 13 e o verso 14. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Era um comportamento que nós vamos ver que vai se repetir várias vezes, mas Deus, na infinita graça, na infinita misericórdia do Senhor, levantava juízes para liderar o povo de Israel, para julgar, para socorrer aquele povo, como nós vimos no nosso texto base. Vamos ver mais uma vez, Juízes capítulo 2, verso 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Os inimigos, eles vinham com fúria. Os inimigos, eles vinham para destruir o povo de Israel. Mas Israel era um povo obstinado, era um povo que se desviava do Senhor sempre que um dos juízes morriam. E Deus, quando levantava o juiz, esse juiz era usado por ele para libertar o povo. Juízes capítulo 2, verso 17. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram, enquanto os pais deles, que estava sob a orientação, o governo de um juiz, servia a Deus, nesta próxima geração eles não serviam a Deus. E o nosso Deus, quando eles clamavam a Ele, Ele se compadecia. Ele usava o juiz e o juiz orientava o povo e Deus dava vitória ao povo através do juiz. Juízes capítulo 2, verso 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Não era um povo que merecia a compaixão do Senhor, mas o Senhor é misericordioso. Mas assim que o juiz levantado por Deus falecia, novamente os israelitas viravam as costas para o Deus Todo-Poderoso. Juízes capítulo 2, verso 19. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando
após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Eles eram advertidos pelo Senhor, mas eles simplesmente voltavam as costas para o Senhor. E o povo de Israel ainda tinha muita terra para conquistarem. Eles não buscavam o Senhor, eles transgrediam contra o Senhor, não ouviam as orientações de Deus para que pudessem tomar as terras para serem vitoriosos. Eles agiam segundo o desejo obstinado dos corações deles. Eles deixavam a Deus, serviam outros deuses e Deus não deu a eles todas as terras e eles tinham que conquistar. Vamos ver o porquê que Deus não deu? Juízes capítulo 2, verso 21 e verso 22. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Mas os israelitas novamente faziam o que desagradava ao Senhor. O Senhor falou para eles não fazerem casamentos mistos, casamento com os filhos daquelas nações, aquelas nações que o Senhor abominou e desapossou eles de suas terras, para não servirem outros deuses e nem se esquecerem do Senhor. Mas eles faziam tudo ao contrário. Juízes capítulo 3, versos 6 e verso 7. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Aí inicia o período dos juízes, quando o povo de Israel estava servindo ao rei da Mesopotâmia, o rei chamado Cusã-Ribataim, e eles serviram aquele rei durante 8 anos. Aí eles clamaram ao Senhor e Deus levantou o primeiro juiz, Otoniel ou Otiniel, dependendo da versão. Juízes capítulo 3, verso 9, que diz: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Otoniel era então sobrinho de Caleb. E o mais lindo é que naquela época o Espírito Santo agia diferente do que age hoje, porque o Espírito Santo, ele vinha sobre o juiz e capacitava aquele juiz. Juízes capítulo 3, verso 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Ribataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Deus deu vitória ao povo de Israel através de Otoniel. Mas diferente daqueles dias, porque o Espírito Santo hoje, ele habita dentro de nós, ele faz em nós morada, ou seja, para aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o Espírito Santo habitando dentro de si. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha o nosso privilégio. Eu me sinto privilegiada em saber que dentro de mim tem o Espírito do Deus Altíssimo habitando. E voltando aos juízes, Israel ficou 40 anos em paz, mas após a morte de Otoniel, Israel voltou a praticar o que desagradava a Deus, e eles ficaram 18 anos servindo
servindo ao rei Eglon, o rei dos Moabitas. Novamente clamaram ao Senhor, o Senhor é misericordioso, e levantou o segundo juiz de Israel, o canhoto Eude. Vamos conferir Juízes capítulo 3, verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E é muito importante a gente entender que o Espírito Santo, ele capacitava aquele juiz, ele dava a estratégia, e a estratégia que ele deu para Eude foi muito linda. E Eude libertou o povo de Israel, e ainda mais, o Senhor subjugou aos israelitas, os moradores moabitas, e mais uma vez a terra israelita, o povo de Israel ficou 80 anos num tempo de paz. O terceiro juiz foi Sangar. Desta vez, sabe quem era o inimigo dos israelitas? Era os filisteus. Juízes capítulo 3, verso 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel, mas os israelitas cometiam sempre o mesmo comportamento. Por isso que eu falei que era um comportamento repetitivo. A hora que eles estavam em paz, eles deixavam ao Senhor, serviam outros deuses, mas quando as coisas ficavam feias, eles faziam o quê? Clamavam ao Senhor. Quando o juiz Eude faleceu, eles voltaram ao mesmo comportamento que desagradava a Deus. Juízes capítulo 4, verso 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. Mas quando clamavam ao Senhor, olha para você entender que o Deus do Antigo Testamento é um Deus misericordioso, sim, porque o povo de Israel clamou ao Senhor, e o Senhor levantou a Débora. Débora, naquela época, era juíza lá em Israel. Juízes capítulo 4, verso 4 e verso 5. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Desta vez, Deus colocou uma mulher como juíza, como profetisa, e ela era orientada por Deus, e ela julgava conforme as orientações que Deus dava para ela. Mas o povo de Israel estava sofrendo uma grande angústia, e Débora chamou Baraque por orientação de Deus, e eles fizeram a guerra. Sabe quem eram os inimigos de Israel naquela época de Débora? Eram os cananeus. O rei se chamava Jabim. Vamos conferir? Juízes capítulo 4, verso 6 e verso 7. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Deus havia orientado a Débora qual seria a estratégia de guerra de Baraque, mas Deus ainda mostrou para Baraque, através dela, que a vitória seria do povo de Israel. Como Baraque, ele só quis ir se Débora fosse com ele. O Senhor deu a vitória para Israel através de Iael, e Iael matou
enquanto a Sísera, aquele capitão do exército dos cananeus, e olha, ser morto por uma mulher era uma vergonha muito grande para um rei, para um general, para um capitão de qualquer nação. Depois disso, Israel desfrutou 40 anos de paz. E lá vai novamente Israel no mesmo comportamento, se afastou do Senhor, mas desta vez o inimigo que foi afrontar Israel eram os midianitas, e eles eram tão cruéis que o povo de Israel não morava mais em casas. A Bíblia fala que morava em covas, em cavernas e em fortificações. O povo de Israel só clamou ao Senhor desta vez, depois deles empobrecerem muito. Aí na misericórdia do Senhor, Deus levantou a Gideão. Juízes capítulo 6, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o versículo anterior a este, porque Gideão fez uma pergunta, e esta pergunta me faz pensar como é importante nós falarmos para os nossos filhos, para os que têm neto, para gerações futuras, quão grande, quão misericordioso é o Senhor e quão bom é estarmos vivendo na direção de Deus, porque aí estamos sob a proteção de Deus. Deus tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida. Vamos ver a pergunta de Gideão, Juízes capítulo 6, verso 13. Mas Gideão lhe respondeu, olha o que Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha a pergunta: por que nós estamos vivendo desta maneira, sendo oprimidos, não podendo mais morar em casas, tendo que morar em cavernas, em fortificações, tendo que morar em covas? Do que é feito todas as suas maravilhas? Olha o que Gideão fala para o Senhor: que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ao invés de Gideão olhar e ver que eles haviam desprezado ao Senhor, Gideão pergunta para o Senhor: por que isto nos aconteceu? Mas Deus, ele usou Gideão. Juízes capítulo 8, verso 22 a 23. Então Deus deu a vitória para os israelitas mais uma vez, agora através de Gideão. E Gideão, sendo procurado pelos homens de Israel, não aceitou ser juiz de Israel. Então vamos ler. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Olha a decisão de Gideão: é o Senhor que me usou, é o Senhor que esteve comigo, é o Senhor que me deu a vitória para que hoje vocês não fossem mais oprimidos pelos midianitas. É Ele que deve reinar sobre vós. Mas sempre aquela pessoa que Deus usava para libertar o povo de Israel se tornava juiz e dominava sobre o povo israelita. Mas logo após a morte daquele juiz, o povo israelita voltava a fazer o que desagradava a Deus, ou seja, voltava à idolatria, esquecendo o Senhor. Juízes capítulo 8, verso 33 e 34. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal-berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Eu vou começar a concluir. Muitos outros juízes foram
levantados por Deus, e o Espírito de Deus capacitava cada juiz para libertar e para liderar o povo de Israel. E o povo de Israel ficava livre dos seus inimigos. Mas quando morria aquele juiz, o povo de Israel voltava ao mesmo comportamento, se esqueciam de Deus, buscavam outros deuses e desagradavam ao Senhor. Como nós precisamos cuidar de nós, como nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, fazendo aquilo que agrada a Deus e falar do grande, do imensurável amor do nosso Senhor aos nossos filhos, aos netos, para que eles não venham fazer como os filhos de Israel e se esquecerem de Deus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.